Oi, gente, tudo bem? Para quem é novo aqui, eu sou a Ana e nesse canal a gente fala sobre minimalismo, sobre vida descomplicada, hábitos, rotina. Então, se você tem interesse nesses assuntos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque aí você não vai perder os próximos vídeos. Ser saudável ou ter uma vida saudável envolve o bem-estar físico, mental, emocional, social e não só a questão de não ter doenças. Então, quando a gente quer ter uma vida mais saudável, a gente tem que prestar atenção não somente em fazer exercícios físicos, né, fazer atividade física e na alimentação, né, a gente precisa também prestar atenção também no nosso círculo de amizades, nos nossos relacionamentos, prestar atenção como anda a nossa saúde mental. Então, ser saudável significa estar num estado de bem-estar, assim, quase que por completo. E apesar de achar que ficar num estado de bem-estar por completo seja muito complicado, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer, algumas mudanças na nossa vida, nos nossos hábitos, que faz a gente ficar mais próximo desse bem-estar, né? Se sentir melhor, ter mais disposição e também melhorar a nossa saúde, né? Manter ou melhorar a nossa saúde. E é isso que eu tenho feito. Sabe aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Então, eu tô seguindo por esse caminho. E fazendo desse jeito, né, de pouquinho em pouquinho, eu perdi 8 quilos, eu melhorei muito a minha disposição, tô me sentindo muito melhor, né, muito mais disposta, muito mais leve, menos ansiosa. Então, nesse vídeo, eu vou contar quais foram os 3 hábitos, ou que eu mudei, ou que eu eliminei, que eu sei que foram os principais ali para eu ter toda essa melhoria que eu vejo hoje, né? Primeiro deles, que para mim é o mais importante, que eu tenho certeza que afetou a minha questão do peso, né, que me fez emagrecer, e a questão da disposição, foi caminhar para tudo. Eu sempre gostei de andar. Eu lembro quando eu tinha carro, eu não ia de carro no supermercado, tinha um supermercado na mesma rua do prédio, eram uns 10 minutos andando, e eu poderia pegar meu carro, ir lá no supermercado e voltar. Mas eu preferia ir andando. Eu preferia andando primeiro porque eu não queria pegar meu carro, chegar lá, procurar estacionamento. Segundo, porque eu queria me movimentar. Terceiro, porque eu gosto de andar, ver as paisagens, ver as pessoas na rua, eu gosto. Só que aí o tempo foi passando, a vida foi mudando. Eu mudei para um local que não tinha supermercado perto, quase não tinha opção de compras perto, né? Perto que eu falo, ia andando uns 15 minutos, era no mínimo 30 minutos. E o sol de Goiânia não é para amadores, então eu evitava ir no supermercado andando. Até fui uma vez ou outra, mas eu evitava. Então eu estava muito dependente do Uber, porque aí nessa altura já não tinha mais carro. E aí eu fui deixando de lado esse gosto por caminhar, né, por andar, foi ficando cada vez mais esporádico. E aí quando eu comecei a trabalhar de casa por causa da pandemia, aí eu me afundei mesmo no sedentarismo. Então eu fui criando desculpas para não me exercitar, para não fazer nenhum tipo de atividade, para não caminhar, e isso foi impregnando em mim. E aí até que eu fui obrigada a caminhar. Então eu saí de um ponto que eu tinha opções, que eu poderia arrumar desculpa, e eu comecei a ser obrigada a caminhar. Por que eu fui obrigada? Porque a cidade que a gente estava morando era tudo longe. Então, ir de uma cidadezinha para outra de ônibus era muito fácil. Só que o ponto era sempre numa avenida, numa rodovia, né? Mas é como se fosse uma avenida, mas era uma rodovia. Na entrada da cidade. Então, assim, sempre a gente descia no ponto, a gente tinha que andar no mínimo 15 minutos para chegar até o supermercado, para chegar ao local que a gente queria ir, então era no mínimo 15 minutos, então eu fui obrigada a andar. Então, para ir no supermercado também, a gente gastava 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, e a gente ia pelo menos 2 vezes na semana. Então, eu fui meio que sendo obrigada a voltar a caminhar. E agora eu retomei esse gosto por caminhar, tanto que eu sempre que eu tenho a opção de ir no local, e eu pesquiso ali porque eu tô num local novo, então eu tenho que pesquisar onde tem, o Google Maps sempre me dá a opção de ir caminhando, claro, e de pegar um transporte. E aqui o transporte é muito bom. É muito bom. Qualquer lugar tem transporte, a gente tá bem no centro, mas eu sempre prefiro ir andando. Então eu acho muito importante para quem quer ter hábitos mais saudáveis e quer começar pelo pequeno, né? Começar caminhando. A gente fica muito dependente do carro. É claro que carro é muito bom, né? Principalmente se a gente vai no supermercado e carrega muita coisa e precisa fazer uma compra muito grande. Mas a gente pode fazer algumas mudanças ali para que a gente fique mais ativo, caminhe mais. Por exemplo, quem usa Uber
e vai no supermercado fazer uma compra grande, que não consegue carregar andando de volta para casa, pode ir andando para o supermercado, faz a compra e volta de Uber, entende? Você já andou 15 minutos no seu dia, então já é alguma coisa. Se você não anda de Uber ou não tem carro, desce um ponto antes do seu trabalho e anda o resto do caminho. Todos os dias você andar 10 minutos, por exemplo, 10, 15 minutos. Você não parou para caminhar, então você não teve a sensação de que você tá parando de fazer as suas coisas, né? Aquela coisa que a gente sempre, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Não tem desculpa, porque você não tá parando as suas coisas para fazer uma caminhada. O máximo que você vai ter que fazer ali é acordar uns 10 minutinhos mais cedo ou sair da sua casa uns 10 minutinhos mais cedo para você conseguir descer num ponto antes e ir andando até seu trabalho. Agora, se você faz isso, pensa, indo pro trabalho e voltando. No final, você vai ter andado mais na semana do que o recomendado pela OMS, então você vai estar no lucro. E aí, quem mora em prédio também pode subir de escada, então chegou, sobe de escada. Tem uma pracinha em casa, vai caminhar um pouquinho nessa pracinha, levar seu cachorro pra ficar lá na pracinha. E, gente, sendo sincera, você não precisa pegar seu carro para ir na padaria que tá na esquina da sua casa, entende? No açougue, que fica a 10 minutos da sua casa, ou na rua de trás da sua casa. É lógico que cada um faz o que quer da vida, mas assim, precisa? Não precisa. E aí você tá fazendo muito mais pra você quando você vai caminhando, quando você vai andando. Então, sempre que você puder, use o seu transporte natural, seu meio de transporte natural, que são as suas pernas. Segundo hábito que tem tornado a minha vida mais saudável, diminuir a ingestão de carne vermelha. Eu adoro carne, adoro churrasco, a carne tem nutrientes que a gente precisa. Mas se a gente consome em excesso, né, mais de 500 gramas por semana, ela passa a ser prejudicial. Ela pode causar problema renal, problema cardiovascular, aumento do colesterol ruim, obesidade, câncer. Então, os benefícios dela, os nutrientes que a carne tem, quando a gente eleva esse consumo, a gente tem um consumo muito alto, começa a ser prejudicial à nossa saúde. A gente tem essa cultura de sempre comer e ter carne, né? Ter carne vermelha ali. Tirando a parte do churrasco, da questão do churrasco que a gente gosta muito, eu gosto muito de churrasco. E o meu marido, ele é especializado em carne, ele especializado em churrasco, então ele faz um churrasco muito bom, a carne dele, qualquer tipo de carne que ele vai fazer é muito boa. Então pensa como é difícil para mim não me exceder no consumo de carne. Eu estava excedendo, né? Eu estava comendo churrasco todo final de semana e assim, eu como muito. Eu sento no churrasco, como é carne tá descendo carne, eu tô pondo pra dentro. Como é carne tá descendo carne, eu tô pondo pra dentro. É muito, e eu gosto de carne, e eu gosto de picanha, então pouco gordurosa, né? Pouquinho gordurosa. E eu tenho certeza que essa questão da carne também contribuiu para que meus exames dessem todos alterados, colesterol alto, triglicerídeos alto. Então, quando eu comecei a diminuir a quantidade de carne, eu já vi diferença, né? Antes de vir, né? Antes de sair do Brasil, eu fiz exame de sangue e meu colesterol já tinha baixado, meu triglicerídeos já estava dentro do normal, bem baixo até, para falar a verdade. E isso eu tenho certeza que foi não só pela redução da carne, mas contribuiu à questão da carne. E eu acho que isso também contribuiu para que eu tenha emagrecido, né? Junto com as caminhadas, a redução da carne. Aqui eu tô comendo pouca carne, eu tô comendo abaixo dos 500 gramas por semana. Em contrapartida, eu tô tentando aumentar a ingestão de peixes. Então, é uma troca muito mais saudável, muito mais inteligente na questão de quem procura saúde, né? Então, se você gosta de um churrasquinho, come muita carne vermelha e tá querendo ter hábitos mais saudáveis, eu sugiro a começar por aí, a diminuir a carne. Não vai ser fácil, porque a gente tá muito acostumado a comer carne vermelha, mas opte por opções mais saudáveis, como ovo, frango, peixe, frutos do mar. Outra questão, como eu falei aqui, para ter, né, uma vida mais saudável, a gente precisa prestar atenção na nossa mente, né, na nossa saúde mental. E aí, em relação a isso, um hábito que eu mudei foi não ver mais notícias todos os dias. Todos os dias eu entrava ou na Globo, ou na UOL, ou qualquer site de notícia para ver as notícias. Todos os dias, cedo, principalmente quando eu trabalhava fora. Eu chegava no trabalho, a primeira coisa que eu fazia era abrir o site da Globo, abrir o UOL, abrir o Google. Aí, na pandemia,
eu fiquei muito ansiosa, né? Então, todo dia eu entrava no Google e pesquisava lá se tinha alguma vacina já que servia para o Covid, se tinha algum remédio já existente no mercado que servia para curar o Covid. Então, eu sempre estava naquela esperança e sempre só notícia ruim. E aquilo foi me dando uma angústia tão grande. Eu entrava procurando uma coisa boa, fechava o navegador, uma sensação muito ruim, de tristeza, de angústia. Então, eu decidi daí que eu não ia mais ficar entrando no Google pesquisando notícia, não ia entrar todos os dias no site da Global ou qualquer outro site procurando notícias. Eu vou sim ver notícias, sei lá, 1 ou 2 vezes na semana, porque eu também não vou me alienar, né? Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. A gente vive num mundo que tudo nos afeta, então eu não vou me alienar. Só que eu não preciso ficar vendo todos os dias. A gente fica entrando e a gente fica alimentando a nossa ansiedade com aquelas notícias ruins. A gente sabe o que acontece, a gente não precisa ficar entrando todo dia para ter certeza, né? A gente já tem, a gente sabe. Então é melhor entrar menos, né? Então eu decidi que eu ia entrar menos. 1 vez na semana, 2 no máximo, e olhe lá. E aí, juntamente com isso, o que eu fiz foi sair também dos perfis de notícia que eu seguia no Instagram. Também nessa época de pandemia, eu deixei de seguir, porque eu não conseguia mais abrir meu Instagram e aí, pá, vinha aquelas notícias ruins. E aí eu não estava preparada para aquelas notícias, porque quando a gente vai, vou ver as notícias hoje, hein? Vou abrir o site, a gente meio que se prepara, a gente já tá esperando o que vai ver. Quando você segue um perfil no Instagram, vem na sua cara, assim. Às vezes você tá num momento que você não tá preparado. Às vezes você acabou de ter uma notícia boa ali, você tá super feliz, super de boa. E aí, pá, vem aquela notícia na sua cara, acaba com o seu dia. E aí eu senti uma diferença na minha ansiedade quando eu diminuí, né, esse recebimento de informação. E tem contribuído demais pro meu bem-estar. Então, como eu falei, quando eu vou entrar para ver as notícias, geralmente é assim, no final do dia, para não ser afetada negativamente durante o meu dia. Eu não me alieno, mas eu também evito de ficar vendo notícias sempre. E isso tem contribuído muito, muito para minha saúde mental. E esses são os 3 hábitos que eu mudei para que eu tivesse uma vida mais saudável. E aí eu te sugiro também prestar um pouco de atenção nisso, de como você tem agido em relação a esses 3 assuntos. E eu acredito que fazer alguma mudança nisso vai te ajudar demais a ter uma vida mais saudável, vai contribuir demais para você sentir mais bem-estar. Então, são 3 pontos assim que eu acho muito importante, que me ajudaram, que eu acredito que também vai ajudar você. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like e a gente se vê no próximo. Um beijo e até mais!